No último vídeo do quadro, nós acompanhamos a jornada do Lúcio, do Mário, do Breno, da Ellen e da Tiziane. E hoje nós vamos conhecer o segundo capítulo do conto Jogos de Feiticeiros. Bora lá? Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, e aqui a gente conversa sobre livros, sobre séries, sobre filmes, sobre HQs e aqui a gente dá dicas e faz resenhas, mas hoje vamos com a segunda parte desse conto que tá, bom demais. Vamos lá? No último capítulo, nossos aventureiros se separaram. O Breno guiou o Mário, a Ellen e a Tiziane para Carlin, já que acreditava que a melhor opção seria treinarem, ficarem fortes e depois irem em busca de uma forma de voltarem para casa. Já o Lúcio decidiu ir para Edron, estudar na biblioteca acadêmica sobre aquele mundo e, claro, possibilidades de voltar para casa também. É daqui que a gente vai retomar a nossa história. Edron. Lúcio, que ficou sozinho e logo procurou um lugar para se abrigar em Edron, por sorte foi recebido muito bem na academia, já que os acadêmicos ficaram realmente surpresos por um aventureiro querer estudar e não sair por aí batalhando contra monstros, como todos os outros faziam. Lúcio aproveitou a oportunidade e devorou todos os livros da biblioteca que podiam ajudá-lo e aos poucos foi percebendo que ele tinha mais conhecimento a respeito daquele mundo que seus próprios moradores. Coisas que ele lembrava perfeitamente, como cidades e até mesmo continentes, ainda não estavam catalogados pelos acadêmicos e eram desconhecidos de todos. Ele não focou muito nesse ponto, ele quis mesmo procurar relatos de aventureiros que conseguiram voltar para casa e se deparou com uma informação que fazia total sentido. Existia um feiticeiro das trevas extremamente poderoso que vivia isolado em uma torre cheia de demônios. Ele era de longe o ser humano mais poderoso de Tíbia, e se existia alguém que podia mandá-los de volta para suas casas, era ele. Os acadêmicos relataram a localização e informações sobre o tal feiticeiro, tudo com poucos detalhes, pois para eles tudo aquilo eram rumores, mas para Lúcio não. Ele sabia exatamente de quem se tratava. No jogo, esse feiticeiro era tão forte que suas aparições eram literalmente um evento, que exigia centenas de jogadores para derrotá-lo de tão forte que ele era. Estava claro, o Lúcio precisava treinar, mas também precisava de um time. Ele sabia que dificilmente conseguiria alguma coisa sozinho, mas ainda assim se separou dos seus amigos. Ele tinha conseguido uma informação importantíssima, mas não valia de nada se ele tivesse só. Como o Lúcio não é muito de ficar remoendo seus erros, ele logo deixou a academia e foi em busca de aventureiros pela cidade, e claro que encontrou com muita facilidade. Lúcio agora tinha um grupo para caçar. Uma cavaleira, um druida e 2 paladinas. Com esse time, Lúcio logo foi ganhando mais e mais experiência. Estavam sempre em batalhas contra ogros, ciclopes e dragões. Edron era ideal para caçar, tinha várias criaturas e um comércio muito ativo, o que em pouco tempo fez de Lúcio o feiticeiro renomado entre os aventureiros. Lúcio se apaixonou pela vida de aventuras e caçadas e acabou se esquecendo dos seus amigos e até mesmo do seu objetivo. Para ele só importava acordar dia após dia e sair para covis e cavernas em busca de mais desafios. Longe de Edron, o Breno, o Mário, a Tiziane e a Ellen também ganhavam mais e mais experiência. Carlin não era uma cidade com tantas opções de caça, mas as poucas que tinha era suficiente para os 4 conquistarem dinheiro e habilidades. Diferente de Lúcio, que esqueceu de seus amigos, os 4 estavam sempre se questionando sobre qual caminho ele tinha seguido e se ele tinha descoberto alguma coisa sobre como voltar para casa. Apesar dos 4 caçarem com enorme facilidade, para eles aquilo não era tão empolgante como era para Lúcio. Eles iam por necessidade mesmo, afinal, sem caça e consequentemente sem dinheiro, eles não iam sobreviver. Aí entraram em um círculo, tinham que caçar dia após dia para garantir alimentos e abrigo. Com o tempo e rotina, os 4 também acabaram se distanciando do objetivo de voltarem para casa. E assim as coisas continuaram. Lúcio ficando cada vez mais rico, forte, famoso em Edron, e Breno, Mário, Ellen e Tiziane caçando para sobreviver. Anos se passaram e as vidas de nossos aventureiros já eram iguais a quaisquer humanos, outros humanos que tinham em Tíbia. Estavam ali para derrotar criaturas malignas e nada mais. Tudo continuaria assim se o destino não resolvesse conectá-los novamente. Lúcio ficou tão famoso que seu nome correu por todas as cidades e reinos de Tíbia. O chamavam de o maior feiticeiro vivo, e não era exagero. Ele realmente se tornou uma máquina de matar criaturas e humanos,
É isso mesmo, o Lúcio já tinha perdido alguns princípios e se tornou um mercenário. Abandonou seu time de caça e formou uma guilda exclusivamente de feiticeiros e aterrorizava as terras tibianas. Cada vez mais ele queria testar seus poderes e seus limites. Vivia buscando desafios e nessas buscas acabava matando um aventureiro ou outro que ousava desafiá-lo. A fama era tão grande que, claro, também chegou a Carlin e, consequentemente, chegou até Breno, Mário, Ellen e Ticiane. Eles já tinham desistido da ideia de voltar para casa, mas saber que Lúcio tinha ficado tão poderoso deu a eles esperança e imediatamente resolveram ir até Edron em busca do seu antigo amigo. Lúcio, por outro lado, não estava nem aí, continuava com a sua sede de poder e respeito e sequer pensava em seus amigos. Ele, junto com seus feiticeiros subordinados, praticamente moravam na Hero Cave. Para você que nunca jogou Tibia e está aqui me acompanhando, não sabe do que se trata, beleza, vamos explicar aqui. Hero Cave é literalmente uma caverna que desce até as profundezas do inferno. O lugar tem esse nome por um motivo. Quem entra nela e sai se torna um herói ou morre tentando. Além dos dragões, mercenários e heróis renegados, o lugar era infestado de elementais de fogo, warlocks, bruxas e demônios. Quanto mais você descia, mais perigoso o lugar ficava. Claro que Lúcio queria chegar até o andar mais profundo do lugar, então ele fez dali a sua segunda casa. Passava mais tempo caçando e matando do que na própria cidade. Sua frenesia era tão grande que era necessário que 3 equipes de feiticeiros alternassem entre si. Ninguém aguentava o ritmo do Lúcio. Alguns até morreram de exaustão, literalmente eles caíam mortos de exaustão. Você imagina isso? Você consegue imaginar isso? E o Lúcio queria descer cada vez mais, mas cada dia que se passava ele perdia mais e mais homens para os demônios do lugar. Ele conhecia o lugar como a palma da sua mão, não por estar sempre lá, mas pelo lugar ser extremamente fiel ao jogo. Cada curva, cada corredor, cada porta correspondia exatamente à versão do jogo e, para desespero do Lúcio, ele sabia que no andar mais profundo existia grandes desafios que ofereciam grandes prêmios. Não teve jeito, ele não conseguia abandonar o desejo de conquistar todo lugar, mas sua ganância foi tanta que acabou perdendo todos os seus feiticeiros, um a um. Apesar de muito forte, Lúcio não conseguia descer mais que 2 andares sozinho, então ele se viu dependente de outra equipe. Você deve estar pensando que nessa altura ele se lembrou dos seus antigos amigos e passou a procurá-los, né? Negativo, não, nem passou pela cabeça dele. Ele literalmente tinha esquecido que há anos ele tinha chegado àquele lugar com 4 amigos. Ele usou toda a fortuna que tinha acumulado até então e recrutou uma equipe dos melhores guerreiros existentes. Cavaleiros, druidas, paladinos e ele como único feiticeiro. Uma equipe de 20 pessoas foi formada e partiu em direção à Hero Cave. Os primeiros andares foram varridos rapidamente por eles. Em pouco tempo conseguiram descer 2 andares abaixo de onde o Lúcio já tinha conseguido chegar. Mas é claro que mesmo com uma equipe tão forte, as coisas não seriam tão fáceis assim. Quanto mais desciam, mais pessoas morriam, deixavam para trás uma Hero Cave deserta, devastada e cheia de criaturas mortas, mas também deixavam corpos de companheiros. A galera que acompanhava o Lúcio quis desistir, mas ele logo ameaçou a todos e os obrigou a continuarem. E naquela altura ninguém tinha coragem de dizer não a ele. O Lúcio não queria desistir, pois sabia que estava muito próximo de onde ele queria chegar. Com um pouco mais de insistência e mais alguns mortos, o Lúcio e mais 3 aventureiros chegaram ao lugar que alimentava a ganância do feiticeiro, Annihilator Quest. Se você não jogou Tibia, eu vou te explicar, calma, o que é esse lugar. No jogo, basicamente, é uma missão muito difícil, onde alguns jogadores entram em um corredor com 6 demônios e precisam enfrentá-los, derrotá-los simultaneamente. O Lúcio não sabia quão fiel seria aquele lugar, afinal, tinha certeza que não teria uma alavanca lá no final, no chão, igual o jogo, mas sabia que algo realmente valioso estaria esperando do outro lado. O Lúcio e os seus subordinados chegaram à tão sonhada porta. O Lúcio abriu e se deparou com um longo corredor vazio que ia até outra porta a alguns metros de distância. Nas laterais do corredor, lava corria em uma grande quantidade, o que fazia o lugar ter uma temperatura muito alta. O Lúcio não desistiu
entrou e fez com que todos o seguissem. Eles entraram e a porta se trancou atrás deles. Literalmente não conseguiam mais abri-la. Só restava ir até a outra porta e assim o fizeram. Quando estavam prestes a cruzar o corredor, foram surpreendidos por demônios que simplesmente surgiram do nada. Isso mesmo. 6 demônios apareceram e buscaram a todos. No susto, um dos aventureiros foi pego de surpresa e já morreu no primeiro golpe. O Lúcio reagiu rapidamente e começou a atacar os demônios. Os subordinados que sobraram também atacaram, ficaram minutos enfrentando as criaturas e não conseguiram derrotar nenhuma. Eram 3 contra 6, estavam em enorme desvantagem. Os demônios atacavam com golpes e garras, além de ondas de eletricidade e enormes explosões de fogo. O Lúcio resistiu o quanto pôde, até concluir que só existia uma forma de sair vivo dali. Em seu treinamento, ele tinha adquirido as 2 mais poderosas habilidades que um feiticeiro podia ter. A mais forte conjurava uma explosão de fogo vindo diretamente do coração do inferno. Ele sabia que essa não seria muito útil, afinal os demônios eram praticamente feitos de fogo, né? Então uma magia que invocava uma poderosa tempestade elétrica poderia ser a solução. Ele não tinha certeza se a magia seria forte o suficiente para matar os demônios e também teria que pagar um enorme preço, mas ele não via outra solução. Lúcio se posicionou no centro do corredor e conjurou: Exevo Gran Matriz. Enormes nuvens surgiram no teto do corredor e desenfrearam raios para todos os lados. Uma enorme explosão e um enorme clarão tomou conta do lugar, e quando Lúcio recobrou a visão, todos os demônios estavam mortos, mas como ele tinha previsto, seus subordinados também não aguentaram o ataque e morreram. Lúcio refletiu por poucos segundos, olhando para os corpos, e tentou voltar, mas a porta continuava trancada. Ele tinha que seguir pela outra. Ele estava fraco e esgotado, então decidiu vasculhar os corpos dos aventureiros em busca de suprimentos. Para sua surpresa, na primeira mochila, o Lúcio encontrou um ursinho de pelúcia. Sim, um simples ursinho. Ele refletiu por mais alguns segundos e se deu conta do que tinha acontecido ali. Nos outros corpos, ele apanhou uma armadura, um machado e uma espada e seguiu em direção à outra porta. Lúcio passou e a segunda porta também se trancou. Ele se deparou com uma sala vazia que tinha apenas um portal na outra extremidade. Lúcio foi até um canto da sala, organizou a armadura, a espada, o machado e o ursinho, todos no chão, alinhados. Ele se afastou e caminhou até o portal. Ele observou por um instante e quando estava prestes a cruzá-lo, a porta da sala se abriu e o Breno, o Mário, a Ellen e a Tiziane entraram. O Lúcio ficou surpreso e sem reação. Eles entraram e a porta se trancou novamente. Lúcio disse aos 4 que não tinham nada ali para eles, que era para deixarem os itens como ele tinha colocado, exatamente do mesmo jeito. Mário logo disse que estava ali em busca dele, não dos itens ou de prêmios. Eles conversaram por alguns minutos e se atualizaram sobre alguns acontecimentos e aos poucos recobraram seus objetivos de voltar para casa. Lúcio disse a eles que existia uma possibilidade, mas que nem ele se considerava forte o suficiente para enfrentá-la. O Breno não quis ouvir os avisos de Lúcio, alegou que preferia morrer tentando do que passar o resto da sua vida remoendo se eles não tivessem tentado. Lúcio concordou com o Breno e disse que os 5 iriam em busca da torre onde habitava o terrível feiticeiro que aterrorizava a todos. O Lúcio entrou no portal e o Breno, o Mário, a Ellen e a Tiziane seguiram. Bom, aqui a gente chega ao fim do capítulo 2 do nosso conto. No vídeo anterior eu tinha perguntado para vocês se vocês tinham pegado a referência à cultura pop que tinha nessa história. Algumas pessoas acertaram, eu estava falando da Caverna do Dragão, que conta a história dos amigos que são transportados para um mundo mágico e se aventuram em busca de uma forma para voltar para casa. Eu sei que vocês conhecem. O jogo Tibia bebe da mesma fonte, por isso são tão parecidos. Essa parte dos itens ficou um pouco confuso, né? Eu sei, mas você vai entender no próximo vídeo. Agora, se você jogou ou joga Tibia, eu tenho certeza que você sabe do que se trata. Se sim, se você sabe do que se trata, deixa eu saber aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para quando eu postar a terceira e última parte, beleza? Eu aguardo vocês, eu espero ver vocês até o final dessa jornada. Até mais!